do Cerrado. Fala galera vascaína, tô de volta, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal nesta sexta-feira. Vamos trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá pegando no Vasco. Ontem eu resolvi ficar de boa, falando, não vou gravar vídeo pro canal, não vou gravar assim, vírgula, né? Vídeos normais, esse vídeo que a gente bate um papo aqui, que são 2 vídeos diários, né? Mas gravei uma porrada de vídeo curto para os shorts. Quem acompanha aqui o canal nos vídeos curtos viu que ontem foi o dia que eu mais publiquei vídeos curtos no canal. Então não vou gravar, acabei gravando mais do que o comum, né? Então foram 19 vídeos postados aqui no canal, vídeos curtos, e hoje a gente vai tratar de assuntos aí inerentes ou referentes à recuperação judicial de ontem, né, que, vou te falar, deu o que falar. Vamos falar de Vasco, vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de PH na seleção, jogou hoje de manhã, enfim, vamos bater um papo aqui, agora nas manhas, sem correr para fazer um vídeo de 1 minuto. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer, para o canal ser alavancado, impulsionado no YouTube, tá bom? Valeu! Vamos falar agora de PH, né? PH estreou pela seleção brasileira e, cara, fico muito feliz por ele, tá? Fico muito feliz pelo PH. Tem um lance dele aí que tá espalhado nas redes sociais, assim que ele entrou, uma tabelinha, vai pra linha de fundo, usando de velocidade, cruzou quase que a bola chega no jogador do Brasil, se chega e faz o gol. Acho que ali ele teria uma moralzinha aí pra sequência, inclusive, na seleção brasileira. Assim... Fico muito feliz por ele, lógico, comemoro sim o fato de ter um jogador representando o Vasco na seleção, é bom para a carreira do jogador, é bom para o Vasco, né, você é vitrine. Agora, fico frustrado, estava conversando com uma galera, fico frustrado porque isso costumava ser normal para o Vasco, né. O vascaíno é acostumado com jogadores em seleção brasileira, quem viveu o Vasco aí da década de 80, 90, até os anos 2000 aí, viu que o Vasco cedia muitos jogadores para a seleção, jogadores importantes como o Romário, que teve ontem no CT Márcio Barbosa, foi entrevistar lá o Fernando Diniz, outros jogadores. Então, assim, você está comemorando a escala, como é que se diz? A convocação de um lateral para um jogo amistoso contra a Coreia, a entrada dele para jogar 20 minutos, cara, é deprimente, né? Assim, não tô querendo desmerecer de novo, tá? Tô muito feliz, né, para que as pessoas entendam o que eu tô querendo dizer aqui. Isso antes era absolutamente normal, tá? Tinha jogadores do Vasco na seleção o tempo todo e em grandes jogos. Hoje a gente comemora um jogador do Vasco em um amistoso. É o que fizeram com o Vasco. É o que fizeram com o Vasco. Por isso que a gente vai falar daqui a pouco de recuperação judicial, que é importante, tá? Muito importante para a história do clube. Então tá aí, PH na seleção brasileira, joga na terça-feira contra o Japão, dia 14, por isso que não vai jogar contra o Fortaleza, o jogo do Vasco contra o Fortaleza na quinta, dia 15, às 21h30. A boa notícia é que o Carlos Cuesta e o Thiago Mendes estão de volta, estão liberados para a partida. Thiago Mendes, inclusive, com muito mais massa muscular, emagreceu, agora parece que o cara tá numa condição física bem melhor. Carlos Cuesta voltando para ser a dupla de zaga titular do Vasco, junto com o Robert Renan. O Piton deve fazer a lateral esquerda, a dúvida é na lateral direita. A gente tem o volante Barros com o Tietê, meio de campo Coutinho, Nuno Moreira, Ryan, será que ele vai botar o Verratti? Será que ele vai botar o Andrés Gomes? Foi falado isso na entrevista coletiva, eles que podia entrar com outro jogador para ter uma dinâmica diferente do jogo, né? O Verratti que não faz gol aí há 7 jogos. Então a dúvida é no ataque, se ele vai repetir o Verratti, acho que vai, com esse tempo para treinar, né? E na lateral direita, quem que ele vai colocar? Vai colocar o Paulinho, o moleque da base, ou vai improvisar um jogador ali na lateral direita? Essa é a grande dúvida para esse jogo de quinta-feira contra o Fortaleza. Bom, lembra daquela parada lá da Leila Pereira, nem é da Leila Pereira, na verdade a Crefisa emprestar dinheiro pro Vasco, que deixou os jornalistas aí tudo alvoroçados, né? A mídia esportiva toda cobrando, não, a Leila tem que dar explicações, não, o Zinho falando isso, né? Tem que dar explicações, por que tá emprestando dinheiro pro Vasco? Vai cuidar da tua vida, o babacazinho.
Teve ontem lá na reunião da recuperação judicialzinho, tá? Tá explicado por que ele tá aí em programa de televisão detonando a instituição, detonando o Vasco e debochando da torcida. Tá putinho porque a dívida dele, né, a dívida que ele tem para receber do Vasco, ele vai receber só 10% dessa dívida dividida em 19 anos, levou pro pessoal e resolveu atacar a instituição, resolveu atacar os torcedores do Vasco, coisa que não tem nada a ver. Um cara, quando é profissional, ele sabe separar as coisas, tá? Eu não vou usar a televisão para poder, né, descontar em torcedores na instituição a minha frustração, a raiva que eu tô sentindo pelo que estão fazendo com relação à dívida que eu tenho para receber do Vasco, né? Enfim, a Leila Pereira, né? A Leila Pereira estava dizendo aqui que aí o presidente do Flamengo preocupado que se a Leila vai emprestar dinheiro para o Vasco, né? Jornalistas querendo explicações. E aí saiu ontem uma informação que eu acho que explica muito bem, né? A Leila Pereira passa a ser um player muito importante no cenário do futebol masculino, não só no Brasil, mas internacional também. A Leila Pereira foi nomeada pela FIFA para integrar a comissão de grupos de interesse do futebol masculino. O mandato vai de 2025 a 2029, é isso, ela é uma integrante de uma comissão da FIFA. A Leila vai assessorar a FIFA em questões estruturais, especialmente nas relações entre clubes, jogadores, ligas, associações e confederações. A mulher é forte, a mulher passa a ser forte politicamente, passa a ter força no bastidor. A gente sabe, né, que a força no bastidor, não que a gente precisa ser ajudado, né, mas ter força no bastidor é importante para você não ser sacaneado, né? Então é por isso que você vê aí o Flamengo gritando, achando ruim com relação ao Palmeiras, com relação à proximidade com o Vasco, jornalistas, está explicado, né, o motivo. É muita influência dessa mulher no futebol masculino no Brasil e agora fora do Brasil também. Inclusive a ESPN lançou uma matéria hoje falando que com a aprovação da recuperação judicial, que a gente vai falar agora na sequência, o Vasco dá passos importantes para uma venda da SAF, inclusive para a Crefisa. Eu vou repetir aqui, o Vasco não precisa ser vendido, tá? O Vasco não precisa ser vendido. Muita grana vai entrar no Vasco, ou está entrando no Vasco, eu falei isso. Tem agora a equalização da dívida com a recuperação judicial, que você vai ter aí um desajuste de 60% a 90% da dívida, ela vai ser tirada e você vai ter um prazo para pagar de até 19 anos. Então, o Vasco não precisa ser vendido, ele precisa ser gerido com honestidade, competência e transparência. Isso é que falta para o Vasco, tá? Ontem na Barra da Tijuca teve a assembleia de votação, ou para votar a aprovação da recuperação judicial, e 97,7% dos presentes disseram sim ao acordo proposto pelo Vasco na recuperação judicial, tá? Agora o caminho é o seguinte: vai ser encaminhado para a justiça, onde o juiz vai analisar todo o processo para ver se está tudo legal, tudo certinho, e aí rola a homologação dessa recuperação judicial. O Vasco tem 1 ano de carência, ou seja, 1 ano para começar a pagar, né? Descontos de 60% a 90% do valor da dívida, por isso o desespero do Jorge Salgado, né? Foi revelado ontem com a listagem dos credores, que o Salgado é o maior credor do Vasco, né? A maior dívida do Vasco com essa recuperação judicial é com o ex-presidente do Vasco, Salgado, que é R$ 39.327.331,12. Essa é a grana que o Salgado tem para receber do Vasco, de dinheiro que ele emprestou, com juros, correção. Esse é o dinheiro que o Salgado tem para receber do Vasco. E aí o escândalo, né, de você ter um presidente com uma dívida dessa para receber do Vasco, com uma caneta na mão, vendendo a SAF do Vasco para uma quadrilha, como foi feito às pressas, com o Osório dizendo que a gente ia ser, né, campeão da porra toda e ter dinheiro pra caramba, né? A gente foi enganado, foi tudo um golpe, e até agora ninguém foi responsabilizado pelo que fizeram com o Vasco. Mas a recuperação judicial é isso, tá? 1 ano de carência, desconto de 60% a 90%, pagamentos aí de parte da dívida, até 200 milhões de reais em até 19 anos. Então você respira, você tem agora equalizada a dívida do Vasco. Somado a essa situação, você tem que eu falei, né, a aprovação da
da lei do potencial construtivo, saiu a assinatura do prefeito, agora está no processo de venda para poder começar a reforma de São Januário. Então teremos reforma de São Januário, a dívida equalizada, venda de jogadores como o Ryan, que vai trazer quase 200 milhões para os cofres do Vasco, acerto com a Crefisa do name rights, a venda da fachada de São Januário, que vai trazer mais uns 600 milhões. Então eu fiz uma conta aqui de mais de 1 bilhão, teve gente rindo e está se concretizando tudo que eu falei, tá? Tudo que eu fiz aqui numa lista de papel de pão está sendo concretizado, né? Uma gestão que vai ter a faca e o queijo na mão, porque você vai ter a dívida equalizada, a reforma de São Januário, muita grana entrando no Vasco, o que precisa de competência e de gente honesta. Esse é o grande problema histórico do Vasco, tá? Histórico. Teve ontem um discurso muito emocionado do Valdir, né? Que tem ali cerca de 4 milhões para receber do Vasco. Isso não é a dívida original, tá? Isso é uma dívida de 20 anos. Então, é uma dívida que lá podia ter sido 1 milhão, que com os juros foi a 4, 5 milhões, né? Então, falando que é um dinheiro da família dele, que ele trabalhou a vida toda para poder receber essa grana, que estava pacientemente respeitando a fila, que chegou no momento de receber, o Pedrinho inventou essa recuperação judicial que vai tirar boa parte do dinheiro e ainda parcelar o que eles vão receber. Então, assim, muito indignado com o que fizeram. E de um outro lado, você tem um depoimento de um advogado, que é o advogado Leonardo Laporta, do Éder Luiz. Ele conversou com o Joel Silva e ele disse o seguinte, ó: hoje foi aprovado o plano de recuperação judicial do Vasco, todos os planos que os nossos credores foram submetidos, tenho certeza que esse foi o melhor apresentado até então, elogiando o plano de recuperação judicial do Vasco da Gama. Olha, minha opinião, é um remédio amargo. Dói você ver um jogador como o Valdir, que tem uma história no Vasco da Gama, um cara respeitado, dizer, né, que o que está acontecendo com o dinheiro do trabalho dele, o que está acontecendo com ele com a recuperação judicial, dói, mas como eu falei, é um remédio amargo, né? A gente chegou numa situação que ou faz um acordo desse tamanho para poder continuar tocando o barco, ou fecha as portas, aí ninguém recebe absolutamente nada. O Vasco quebra, os jogadores não recebem, os credores não recebem, faliu, fechou, acabou, né? Então, chegou numa situação que ou faz isso, mesmo sendo ruim, né? Mesmo queimando filme, como queimou com empresários, com times, que eu critiquei várias vezes aqui, ou faz isso, ou fecha as portas. Vamos ver se daqui para frente conseguem agora botar o trem de volta no trilho para o meu filho poder ver o Vasco que eu vi, tá? Porque a minha preocupação não é eu ver o Vasco campeão de novo. Eu tava conversando com um amigo sobre isso. Ah, eu quero ver o Vasco campeão de novo. Eu falei, eu vi o Vasco campeão da Libertadores, eu vi o Vasco campeão da Mercosul, eu vi o Vasco campeão do Rio-São Paulo, eu vi o Vasco campeão brasileiro, eu vi o Vasco campeão de tudo, eu vi o Vasco disputando o final de Mundial, né? O que me dói é ver uma geração de vascaínos como os meus filhos, que amam o Vasco e nunca viram nada disso. Eles, é pra eles, é por eles, tá? O remédio é amargo, é ruim você ver jogadores fazendo o depoimento que fez o Valdir Bigode ontem, emocionado, chateado, triste com o que estão fazendo com eles, só que, né, nesse momento a gente precisa tomar esse remédio amargo e que o Vasco volte a ganhar um título, a brigar por coisas grandes, pelos meus filhos, pelos meus netos, nem por mim, porque eu já vi muita coisa, eu conheci o Vasco de verdade, na sua essência, e esses jovens não viram, não conheceram, e tem que ter oportunidade de saber o que é o Vasco, né? Os adversários já estão se movendo contra, o Fluminense que entrou para tentar barrar a recuperação judicial, o Flamengo preocupado com a proximidade da Crefisa. Isso já mostra, né, que essas pessoas sabem o que representam o Vasco da Gama, né? Então, esse é o sentimento, tá bom? Tomara que tudo dê certo, como eu falei aqui, fui contra o Salgado, fui contra a venda para 777, fui contra o que fizeram nas eleições, fui contra a entrada do grupo do Pedrinho, mas jamais serei contra o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, para mim, está sempre em primeiro lugar. Vou torcer sempre pelo melhor para o Vasco da Gama, independente se é o político ou o grupo político que eu queria que estivesse
no comando do Vasco da Gama, ao contrário de muita gente que torce contra por causa de politicagem, né? Tomara que a gente viva anos melhores, tá? Curte, também aí, tem aí, vá se afastando da briga contra o rebaixamento, com um time muito melhor, fez uma janela decente, grande, boas contratações, jogadores que chegaram para ser titular, e uma possibilidade de título com a Copa do Brasil se avizinhando aí. Tomara, né? Botar na mão de Deus e que a gente possa ser feliz no final do ano. Curte, se inscreve, tamo junto, fique com Deus e saudações vascaínas.